Oi, pessoal. Vamos falar agora de duas operações matemáticas que são muito importantes: a potenciação e a radiciação. Nós vamos começar com a potenciação. A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Para explicar ela, nós vamos verificar esse exemplo. Luciana comprou 3 caixas de brigadeiros. Em cada caixa há 3 fileiras com 3 brigadeiros. Olha só, essa caixa aqui tem 3 fileiras com 3 brigadeiros, certo? E ela comprou 3 caixas. Sabendo que cada brigadeiro custou R$3, quanto Luciana vai pagar? Então, para mim resolver essa situação, eu vou fazer uma multiplicação de fatores iguais. Observem, para mim saber o total de brigadeiros, eu vou multiplicar 3 vezes 3 para saber qual é o valor ou qual a quantidade de brigadeiros que tem em cada caixa. Então, eu já vou saber que 3 vezes 3 vai ser igual a 9, certo? Tem 9 brigadeiros nessa caixa. A Luciana comprou 3 caixas. Eu vou multiplicar esses 9 brigadeiros por 3, porque são 3 caixas. Então, 9 vezes o 3, já vou ter 27. E como? Então, eu já descobri quantos brigadeiros a Luciana comprou. 27 brigadeiros. E como cada brigadeiro custou R$3, eu vou multiplicar o 27 por 3. E eu vou chegar a R$81. Isso aqui é uma multiplicação onde nós temos fatores iguais. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu posso resolver de duas formas essa multiplicação. Por exemplo, multiplicar 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 3, 9. E multiplicando 9 vezes 9, 81. E a outra forma é 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27, e 27 vezes 3, que eu também vou ter 81. Mas agora que vem o que é a potenciação? A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Para representar essa multiplicação, quando os fatores são iguais, eu utilizo a potenciação. E eu represento da seguinte forma: 3 é um número é o fator que está se repetindo, é o número 3, certo? E em cima dele aqui, ó, nessa partezinha superior, eu vou colocar o número de vezes que ele se repetiu. 1, 2, 3, 4 vezes. É o número de repetições. Então, para representar essa multiplicação de fatores iguais, eu vou representar por 3 na potência de 4. Essa é a forma que a gente lê. E 3 na potência de 4 é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81, certo? Aqui eu vou falar um pouquinho desses elementos aí que nós temos na potenciação. Olha só, 3 na potência de 4 é igual a 81. O 3 a gente chama de base, que é o fator que está se repetindo. O 4, que está aqui na parte superior, escrito um pouquinho menor, é o expoente e indica quantos fatores eu tenho. Quantas vezes o 3 se repetiu na multiplicação. E o resultado a gente chama de potência. Então, a 3 elevado à quarta potência, que é a forma que eu posso ler também, é igual a 81.
ok? Aqui tem algumas potências para a gente observar. 10 na potência de 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000, ok? E assim eu tenho várias aqui na potência de 10. Olha que interessante que a professora fez uma análise aqui. Eu diminuí um 10 aqui, estão vendo, ó? Agora eu tenho, aqui eu tinha 10 na potência de 4, agora eu tenho 10 na potência de 3. Então, eu tenho 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Se nós pegarmos o valor aqui de cima, 10.000, e dividir por 10, nós vamos ter o resultado desse aqui de baixo, 1000, certo? Tem mais um detalhe importante aqui que depois eu quero ver se vocês conseguem perceber. Olha só, aqui eu tenho 10 na potência de 2, ó, diminuiu um valor ali do expoente. Ou seja, agora eu tenho o 10 se repetindo só 2 vezes. Então, eu tenho 10 vezes 10, que dá 100. Se eu pegar esse valor aqui de cima, 1000, e dividir por 10, eu vou ter o resultado 100. Porque, na realidade, olha aqui, eu tinha o 10 se repetindo 3 vezes, agora ele está se repetindo 2. Então, é como se eu dividir por 10. A gente viu que o inverso da multiplicação é a divisão. Então, para mim tirar um 10 daqui, eu tive que dividir, certo? E 10 na potência de 1, eu vou ter apenas um 10. Ó, se eu pegar o 100, dividir por 10, eu vou ter o 10. Mas olha aqui, agora que vem um detalhe importante. Se eu tiver na potência de 0... Bom, de 0 eu não escrevi nenhum 10, mas se eu dividir o 10 por 10, qual o resultado que eu vou ter? 1. Então, aqui a gente tem uma explicação de que todo número que está elevado na potência de 0 vai ser sempre 1, certo? Isso é muito importante. Todo número elevado no expoente 0 é igual a 1, certo? Então, esse exemplo aqui que a professora fez foi para mostrar isso. Mas eu quero mostrar mais uma coisa aqui. Olha que interessante, isso só serve quando a base for 10, tá certo? Olha só, a base é esse valor que tá aqui. Quando a base for 10, ó, o expoente é 4. Olhem quantos zeros eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4. Olha só. A base é 10, o expoente é 3. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3. Que coincidência, né? Olha só, o expoente é 2, a base é 10. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2. A quantidade de zeros que eu tenho aqui à direita do 1 vai ser igual ao expoente. Quantos zeros eu vou ter aqui? 1. Aqui, quantos zeros eu vou ter? 0, nenhum, certo? Então, não é difícil não, é bem fácil. Essa é uma operação matemática e a professora tem mais alguns exemplos aqui que é bem importante para vocês compreenderem também, tá? Vamos falar um pouquinho agora desses novos exemplos. Quando eu tenho uma potência com expoente 2. Olha só, 3 na potência de 2. Eu tenho 3 vezes o 3. Isso é igual a 9. Como é que a gente lê isso aí? 3 na potência de 2. Ou, como é 2, nós podemos relacionar a potência com expoente 2 com a área de um quadrado. Porque observem aqui. Se eu tivesse um quadrado com os lados medindo 3 centímetros, o quadrado, ele tem lados iguais, correto? Para mim descobrir a área, quantos centímetros quadrados teria isso aqui, esse quadrado, eu iria multiplicar o comprimento pela largura. Então, multiplicaria 3 vezes o 3. E 3 vezes o 3, se vocês perceberem, vai dar 9. Ou seja, eu tenho 9 centímetros quadrados aqui, ó. Certo? Então, é a área desse quadrado.
Por isso, nós podemos relacionar, quando o expoente aqui é 2, eu posso dizer que eu tenho 3 ao quadrado. Ou eu tenho quadrado de 3. E o resultado é 9. A gente tem essa situação também quando nós temos uma potência com expoente 3. Só que com expoente 3, é um pouquinho diferente. Olha só, 2 na potência de 3, ou 2 elevado à potência 3. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o fator 2 se repete 1, 2, 3 vezes. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E a gente pode relacionar a potência de expoente 3 com um cubo. Olha só, o volume do cubo. Vamos imaginar que nós temos aqui um cubo que tem 2 centímetros aqui de comprimento, 2 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Para descobrir o volume desse cubo, eu tenho que multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, comprimento vezes a largura vezes a altura. E, na realidade, nós temos 2 na potência de 3, que é 8. Como nós temos o 3 aqui e está caracterizado por um cubo, nós podemos dizer que nós temos 2 ao cubo. Por que 2 ao cubo? Porque eu estou relacionando ele com um cubo. Se nós observarmos aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4 centímetrozinhos ao cubo, né? E mais 4 lá, ó. 2, 3, 4. Os 4 que eu vou ter. Então, eu vou ter ao todo 8 centímetros cúbicos, certo? Então, 2 na potência de 3 ou 2 ao cubo é igual a 8. E aqui nós temos outros exemplos, certo? Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos aqui. 7 na potência de 1 vai ser 7. Sempre que o número está com expoente 1, vai ficar ele mesmo, certo? 12 na potência de 0 é 1. Todo número elevado à potência 0 ou expoente 0 vai ser igual a 1. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, ó. Expoente 2, 16. 2 elevado à quinta potência, ou 2 na potência de 5. Olha quantos 2 eu vou ter aqui, quantos fatores 2. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E eu posso resolver da seguinte forma. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. E aqui esse 2 eu não consegui multiplicar. Agora, 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes esse 2 que eu não consegui multiplicar antes, vai dar 32. Outra forma de resolver. Nós temos aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Então, são as duas maneiras que a gente pode resolver. Aqui tem uma observação, ó. Os números 1, 4, 9, 16, 25 são quadrados perfeitos. Olha só que a gente falou lá do quadrado. O que quer dizer isso? Um número é considerado um quadrado perfeito quando é produto. Produto a gente já viu que é o resultado da multiplicação, certo? Quando é produto de dois números naturais. Olha só, se eu multiplicar 1 vezes o 1, vai dar 1. 2 vezes o 2, vai dar 4. 3 vezes o 3, 9. 4 vezes o 4, 16. 5 vezes o 5, 25. E assim eu posso continuar. 6 vezes 6, 36. Então, são quadrados perfeitos. Seria interessante você saber de cor quais são os quadrados perfeitos até 100. Até breve!